Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, mais uma vez aqui cumprindo o ídolo do Senhor. Acender velas aos mortos. Esse é o título de um artigo escrito pelo pastor Timofei Diakov. E ele escreve o seguinte: recebi de certa senhora, por escrito, pedindo-me que lhe respondesse: por que acender velas aos mortos? Sem dúvida, essa pessoa, ainda que muito religiosa e praticante em sua igreja da doutrina que lhe ensinaram, desconhecia o significado dessa prática. Aliás, não são poucos os que fazem isso. Ignoram também o sentido dos ensinamentos que aprenderam. E um desses ensinos é a razão de acender velas para defuntos. É bom que esse assunto venha à baila, porque há muitas pessoas em dúvida, porque uns acendem e outros não acendem. Os mortos precisam de velas. Os mortos precisam de uma luzinha, de uma vela acesa. Para que serve essa luz? Para que servem essas velas? Se morreram em Cristo, estão na glória. Se não morreram, estão no lugar de tormentos. Essas velas vão adiantar alguma coisa? Mas vamos continuar aqui o bonito estudo aqui do pastor. Então ele diz: aliás, não são poucos os que fazem isso, ignoram também o sentido dos ensinamentos que aprenderam. E um desses ensinos é a razão de acender velas para defuntos. Antes de responder a esta pergunta, leiamos João 8, versículo 12. Aspas. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Fecha aspas. Perguntamos a uma outra pessoa sobre qual é o objetivo desta prática, e a sua resposta foi: nós queimamos velas a favor dos falecidos para iluminar o caminho deles. E argumentou dizendo: as velas são feitas de sebo, que é um produto animal, portanto serve de sacrifício a favor dos que partiram para o além. Eu não entendi, mas para frente. Diante destas respostas, citamos o texto na Epístola de Hebreus, que diz: portanto, não resta mais sacrifícios. Afinal, o sacrifício de Jesus é perfeito ou exige outro sacrifício? O sacrifício de Jesus na cruz, a sua morte vicária, morte substitutiva, morrer em nosso lugar, foi perfeito ou não foi? Precisa de mais algum sacrifício? Mais algum complemento? Ele está falando aqui. As últimas palavras de Jesus durante a sua crucificação foram: está consumado. João 19:30. Ora, se o próprio Jesus declara que a obra da salvação está consumada, por que havemos de fazer um outro sacrifício queimando velas a favor dos mortos? Hebreus 7:27, aspas. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Fecha aspas. Voltando para o verso 25, onde diz: ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. E continua aqui o pastor na sua obra:
O texto acima citado mostra que o sacrifício de Jesus foi perfeito para proporcionar salvação aos que aceitam Jesus. Diante destas palavras, não resta lugar para a queima de velas. Que pode então uma simples vela fazer pelas nossas almas? Nada. Ela pode dar lucro aos fabricantes e provocar a ira de Deus, uma vez que ele já fez tudo o que tinha de ser feito. Verifique ainda Miqueias 7,19, aspas, e tornarei a apiedar-me, e lançarei os seus pecados nas profundezas do mar. Então aquele que aceita o sacrifício de Jesus para expiar os seus pecados, recebe perdão. Então, onde ficam os seus pecados para serem expiados? Nas profundezas do mar. Não restam mais sacrifícios. Então, prezado consulente, como pode ver, no verdadeiro cristianismo não há lugar para velas. Mas voltando ao ponto inicial, sobre a necessidade de luz para a alma, pode ler em Malaquias 4, versos 1 e 2, que diz: Mas, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, que trará salvação debaixo de suas asas. Então, que é a luz de uma vela ao lado da luz do sol? Nada. Está escrito na Bíblia: o meu povo foi destruído por lhe ter faltado o conhecimento. Isto diz o profeta Oséias. Para os que faleceram, nada mais pode ser feito, visto terem eles feito a sua própria escolha. Portanto, o seu destino ficou lacrado. É o que ensina a palavra de Deus. O mundo não quer dar-se ao trabalho de examinar este e muitos outros assuntos relativos à salvação e à perdição. E a Bíblia nos ensina que nada mais pode ser feito pela humanidade. Se creu, será salvo. Se não, continua condenado. Que Deus ilumine a mente de todos os que lerem este artigo. Esta é a pura verdade. Os caminhos estão aí ditos, colocados. Você pode seguir o caminho largo do prazer, mas leva à porta larga e leva à morte eterna. Ou pode procurar o caminho estreito, que leva à porta estreita, mas que leva à vida eterna. Estão colocados diante do homem. Depois, morreu, você vai para aquele lugar que você escolheu em vida. A Bíblia diz em João 3,18, aquele que nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado. Não tem luz de vela que dê jeito mais. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.